Ruth, uma história de amor, fidelidade e esperança na terra da promessa. A história de Ruth é muito mais do que um simples relato de amor ou superação. É um exemplo vivo de como Deus, em meio a tragédias e dificuldades, escreve uma narrativa de redenção e esperança. Ruth, uma moabita, se tornou parte do plano divino para Israel e para toda a humanidade, demonstrando que a fé e a fidelidade podem transformar até as circunstâncias mais sombrias. Hoje, conheceremos cada detalhe dessa inspiradora jornada, que mesmo escrita há milênios, ecoa em nossos dias com uma mensagem atemporal. A história de Ruth começa em um dos momentos mais difíceis para o povo de Israel, o período dos juízes. Foi uma época de grande instabilidade espiritual e política, um ciclo constante de pecado, arrependimento e livramento. Durante esse tempo, uma grande fome atingiu Israel, forçando muitas famílias a buscar sustento em outras terras. Entre elas, estava a família de Elimeleque, um homem de Belém, a casa do pão. Elimeleque, junto com sua esposa Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion, decidiu deixar Israel e procurar refúgio em Moabe, uma terra pagã, com tradições extremamente diferentes daquelas do povo de Deus. Moabe era conhecida como uma nação surgida a partir de uma origem complicada, descendentes de Ló, sobrinho de Abraão e fruto de relacionamentos incestuosos. Apesar disso, era uma região mais favorável economicamente naquele momento. No início, a mudança a Moabe parecia oferecer algum alívio para a família de Elimeleque. Noemi tinha a companhia de seu marido e dos filhos. Os jovens, ao se adaptarem à nova terra, casaram-se com moabitas. Malom desposou Ruth e Quilion, Orfa. Ambas as moças eram naturais de Moabe e seguiam os costumes e os deuses daquela região. Porém, o inesperado aconteceu. Primeiro, Elimeleque faleceu, deixando Noemi viúva, mas amparada por seus dois filhos. Não demorou muito para que uma nova tragédia assolasse a família. Malom e Quilion também morreram, deixando Noemi completamente desamparada e sem herdeiros, algo devastador na cultura israelita. Agora eram 3 mulheres viúvas, sem filhos e sem perspectivas de futuro. Não devemos esquecer que naquela época, ser viúva não era apenas uma condição emocionalmente desafiadora. Isso significava pobreza extrema e dependência total de outros homens, em uma sociedade patriarcal. Noemi, sem motivos para permanecer em Moabe, decidiu retornar a Belém, pois ouviu que o Senhor havia se lembrado do povo e dado pão novamente à terra. Em busca de um novo começo, Noemi encorajou suas noras a ficarem em Moabe, pedindo que voltassem às suas famílias e recomeçassem suas vidas. Era um ato de amor, pois ela sabia que, em Israel, ambas enfrentariam uma vida de dificuldades como estrangeiras. Orfa, após algumas lágrimas e muita relutância, cedeu e voltou para sua terra natal. Mas Ruth, em um ato extraordinário de lealdade, se recusou a deixar Noemi. De forma firme e cheia de amor, ela declarou as palavras que ficaram marcadas para a eternidade. Não me instes para que te deixe, e volte de após ti, porque, aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Ruth 1:16-17. Com essas palavras, Ruth não estava apenas expressando um amor incondicional por sua sogra. Ela estava também renunciando aos deuses pagãos de Moabe e declarando sua fé no Deus de Israel. Foi uma decisão ousada e corajosa, semelhante ao passo de Abraão, quando deixou sua terra para seguir o chamado de Deus. Quando Noemi e Ruth chegaram a Belém, eram o centro das atenções. Toda a cidade falou sobre o retorno de Noemi, agora cheia de amargura e pedindo para ser chamada de Mara, que significa amarga. No entanto,
Apesar das dificuldades, Ruth rapidamente decidiu trabalhar. Ela pediu permissão à sua sogra para colher espigas nos campos, uma provisão que a lei de Moisés permitia para os pobres. Foi assim que os caminhos de Ruth cruzaram com os de Boaz, um homem rico, justo e bondoso, parente próximo de Elimeleque. Boaz era um exemplo de integridade e compaixão. Ao notar Ruth, ele perguntou aos seus servos sobre ela e ouviu relatos de seu caráter impecável e de sua lealdade a Noemi. Impressionado, Boaz ordenou que seus trabalhadores fossem generosos, deixando uma porção maior de espigas para ela colher e permitindo que ela bebesse água reservada para eles. Ele até mesmo a convidou para comer à mesa com os ceifeiros, algo incomum para uma mulher estrangeira e viúva. Noemi percebeu que Boaz poderia ser o resgatador, uma figura importante no contexto das leis de Israel. De acordo com a tradição, um parente próximo poderia resgatar a terra da família e se casar com a viúva, garantindo um futuro para o nome do falecido. Noemi instruiu Ruth sobre o que fazer, e Ruth, com humildade, seguiu o plano. Naquela ocasião, Ruth deitou-se aos pés de Boaz como um ato simbólico de submissão e pedido de proteção. Boaz, ao acordar, reconheceu a bondade dela e prometeu que faria o que fosse necessário para redimi-la. Mas informou que havia um parente mais próximo que deveria decidir primeiro. Na presença de testemunhas, Boaz propôs ao parente mais próximo que ele redimisse a terra da família de Elimeleque e casasse com Ruth. No entanto, o homem recusou, temendo prejudicar sua própria herança. Assim, Boaz foi confirmado como o resgatador. Ele tomou Ruth como esposa e juntos tiveram um filho chamado Obed. Esse bebê não era apenas uma alegria para Noemi. Ele era o elo direto para a linhagem do rei Davi e, eventualmente, para o Messias, Jesus Cristo. Ruth nos ensina que, com fé e lealdade, podemos nos tornar instrumentos de Deus, independentemente de nossos passados ou dificuldades. Que possamos aprender com sua coragem e fidelidade e confiar no Deus que transforma histórias comuns em narrativas eternas. A história de Ruth é um exemplo poderoso de que o amor, a fidelidade e a confiança em Deus podem transformar até as situações mais desafiadoras. Ela nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando para tecer uma história maior que nossas circunstâncias. E assim, uma simples moabita tornou-se parte da linhagem de reis e do Salvador do mundo. Que lição inspiradora para nossas vidas! Se esta história tocou o seu coração e trouxe aprendizado para a sua vida, não deixe de mostrar o seu apoio. Clique em gostei, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também conheçam a incrível história de Ruth. E é claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais histórias inspiradoras como esta. Obrigado por assistir, que Deus abençoe sua vida de maneira especial. Até o próximo vídeo.